Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Anderson Ferreira, onde ele irá explicar o decreto da fase vermelha da cidade de Macatuba, o decreto 4010. Tá? Só para deixar claro, estamos seguindo os protocolos de distanciamento, uso de máscara e uso de álcool em gel. Boa noite, Anderson. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que acompanham essa transmissão. Mais uma vez, Júlio, obrigado por ceder aqui à Câmara Municipal esse espaço, por compartilhar com a gente esse momento. Gostaríamos nós de estar reunidos aqui para trazer boas notícias, né, principalmente no começo de mandato. Mas, infelizmente, o que cumpre para a gente fazer nesse momento é cumprir aquilo que foi decidido pelo governo do estado de São Paulo, que é regredir o município de Macatuba para a fase vermelha, né, já que o município integra a região de Bauru. Desde que o governo do estado sinalizou que a gente teria essa regressão para a fase vermelha, né, isso na semana passada ainda, durante a semana a gente já tinha esse boato, nós trabalhamos incansavelmente para buscar alternativas, né, que é articulado com outros prefeitos da região, para que não acontecesse esse movimento, tentando segurar a região de Bauru na fase laranja. Inclusive, alguns prefeitos da região nos representaram em São Paulo, né, o prefeito Prado de Lençóis, a prefeita Suelen de Bauru, o prefeito Ricardo Salário de São Manuel e alguns outros estiveram no Palácio do Governo na semana passada. Infelizmente, não conseguiram, né? Infelizmente, o trabalho nosso não foi suficiente para convencer o governo do estado de São Paulo que a nossa região poderia continuar na fase laranja. Regredindo então para a fase vermelha, isso foi decretado pelo governo na última sexta-feira, mas foi feito pelo próprio governo uma ressalva de que essa regra valeria a partir de segunda-feira, né, muito em decorrência do feriado de São Paulo, programado para segunda-feira também, né, ontem foi aniversário da capital. Era normal que bares, restaurantes tivessem se preparado para um final de semana de maior movimento lá, então eles fizeram essa ressalva de jogar o início da vigência para segunda-feira. Nós temos poucas opções de ação dentro da fase vermelha, né? Eu acho que isso é importante deixar muito claro para a população de Macatuba. A fase vermelha, dentro do Plano São Paulo, é uma fase totalmente restritiva e de pouco espaço para manobra do prefeito, né, em flexibilizar. Apesar de alguns movimentos, né, de alguns prefeitos, de algumas cidades em tentar flexibilizar, a gente já cansou de ver municípios que fazem esse movimento terem que voltar atrás, seja por ação do próprio governo do estado, seja por ação do Ministério Público. Então, o que nós costuramos durante o final de semana, né, também conversando, continuando esse diálogo com os prefeitos da região, foi buscar uma fase vermelha que permitisse o funcionamento mínimo da economia, o funcionamento mínimo de alguns serviços considerados essenciais. Né, a gente sabe que, eu pelo menos tenho a convicção de que a pandemia ela não se instala, ela não se propaga a partir do pequeno comércio. Né, eu tenho convicção, certeza absoluta de que não é o pequeno comerciante, que não é o pequeno lojista, que não são esses lugares que são os responsáveis pelo pico da pandemia que nós estamos passando aqui na nossa região. Mas, infelizmente, né, não sou eu e não é o município que decide quais são os serviços essenciais. Né, e quem decide quais são os serviços essenciais? Basicamente, é um decreto do governo federal, decreto número 10.282, que diz lá numa longa lista quais são os serviços essenciais. Então, naquelas condições, né, naqueles segmentos onde havia a possibilidade da gente permitir o funcionamento, amparado nessa condição de serviço essencial desse decreto federal, nós trabalhamos para que isso funcionasse. Aonde não é possível, nós colocamos pelo menos o funcionamento por delivery e drive-thru, né, que é quando o cliente vai até o estabelecimento retirar uma mercadoria, para que não haja, né, o fechamento total do comércio, como já aconteceu anteriormente, e foi e seria novamente muito danoso para a nossa economia. Então, a partir desse decreto 4.010, que estabelece aqui os critérios da fase vermelha, a gente tem o atendimento presencial não funcionando nos estabelecimentos públicos. Tá? Então, a prefeitura e
e as demais repartições públicas elas ficarão fechadas, né, apenas com atendimento remoto, através do telefone, e-mail, ou, se necessário, né, algum atendimento presencial através de agendamento. Então, eu vou passar aqui para uma apresentação bem rápida aqui para a gente começar. Já está na tela aí, pessoal? Já. Então, bom, então primeiro reforçando que a pandemia não acabou, que essa é a condição que a gente se encontra hoje. Então os protocolos de segurança, né, continuam valendo, tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo e vem escutando há muito tempo continua valendo. Pode passar para o próximo slide. Quais são os serviços essenciais categorizados pelo decreto, né, e que a gente incluiu aqui na nossa resolução também? Supermercados, açougues, hortifruti e granjeiros, padarias, mercearias, lojas de produtos veterinários, lojas de insumos e equipamentos agrícolas, oficinas, igrejas, academias, instituições financeiras, farmácias e óticas. As atividades não essenciais também, né, incluídas nesse decreto que nós publicamos. O comércio em geral, os escritórios, restaurantes, lanchonetes e sorveterias, bares, salão de beleza e barbearia, trailers e carrinhos de lanche. E aí eu faço uma ressalva porque salão de beleza e barbearia, apesar de estar na nossa relação dos não essenciais, no decreto federal, esse que eu mencionei anteriormente, ele é considerado serviço essencial também. Aí eu recordo que no início do nosso mandato, né, no início do ano, o nosso primeiro boletim do dia 3 de janeiro de 2021, nós tínhamos 100 casos ativos, mas nenhum hospitalizado. Então, apesar de ser o pico, né, do número de contaminação, de ser o maior número de contaminados, né, desse período da pandemia, ainda não havia, nessa data nós não tínhamos nenhum paciente hospitalizado aqui de Macatuba. Já o boletim de hoje, ele é bastante diferente. A gente tem metade dos casos, a gente tem 50, né? Então caiu pela metade em relação ao nosso primeiro boletim do ano. Só que nós temos 10 hospitalizados. E esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. O alto índice de pacientes que precisam de leito de hospital, né, exclusivo para o tratamento da Covid, ou de leito de UTI. Então, apesar da gente ter conseguido reduzir o número de infectados, a gravidade, os casos que têm se agravado são maiores, e é isso que tem causado aí um certo colapso aí no sistema hospitalar da região, né, para receber novos pacientes. Inclusive, aí, acho que todo mundo deve ter visto aí uma carta que circulou ontem da Santa Casa de Jaú, relatando alguns problemas lá para receber novos pacientes. Então, esse cenário que não nos permite sair da fase vermelha por enquanto. Né? A gente tem, apesar de ter diminuído os casos, Macatuba depende completamente da rede hospitalar da região. Então, os leitos de UTI, os leitos comuns, né, para o tratamento da Covid, estão nos hospitais da nossa região, e é para lá que nós encaminhamos os nossos pacientes. Então, é praticamente impossível a gente, falando em região, imaginar uma saída da fase vermelha, né, imaginar que o governo vai tirar a gente da fase vermelha de imediato. Então, apesar da próxima revisão estar marcada para 7 de fevereiro, a gente precisa melhorar muito esses números para chegar até lá. Só para vocês terem ideia, hoje nós temos 140 leitos de UTI na região, né, que são dedicados ao tratamento da Covid, e temos 146 internados. Então, além dos 140 que são dedicados exclusivamente ao tratamento de pacientes da Covid, foi preciso ceder mais 6 leitos de UTI comuns para atender também esses pacientes. Ô, Júlio, você quer fazer alguma pergunta antes de eu passar aqui para a leitura dos protocolos? Pode continuar?
Então, eu já disse aqui, né, que as repartições públicas elas interrompem o atendimento presencial, e aqui eu vou passar o atendimento de acordo com o que a gente estabeleceu no decreto, e aqui eu vou enfatizar o que eu disse antes. Nós tínhamos dois caminhos, né? Ou a gente acatava integralmente o Plano São Paulo, fase vermelha, e fechava tudo, ou a gente buscava um segundo caminho que permitia alguma coisa ainda funcionar dentro de alguns critérios, né, pré-estabelecidos. Então, na reunião que nós tivemos do comitê, na segunda-feira de manhã, essas duas possibilidades foram discutidas e nós optamos em adotar uma fase vermelha com alguns segmentos essenciais liberados para o funcionamento, para que a gente não pare totalmente o nosso comércio, a nossa economia. Então, os supermercados, né, continuam funcionando com as restrições que vocês já sabem, né, com um percentual restrito de clientes, né, no interior do supermercado, distanciamento social, uso de álcool em gel, né, limpeza dos carrinhos e tudo mais. Açougues, peixarias, hortifruti e granjeiros, os pequenos mercados, né, lojas de suplemento alimentar também né, continuam funcionando, por se enquadrar aí nesses negócios essenciais, também com controle de acesso de pessoas, também com distanciamento social, né, tudo aquilo que a gente já vem adotando já há algum tempo. As padarias, a mesma coisa, a mesma situação, né, é proibido o consumo interno no local das padarias, então é apenas para compra e levar para casa. Né? A gente incentiva que as padarias adotem serviços de retirada, de entrega, disponibilizem um telefone, né, um número do WhatsApp, para que os clientes possam fazer o pedido e fazer a entrega em domicílio também, para que eles evitem terem que ir até a padaria. As mercearias, a mesma situação, tá? Então também podem funcionar, mas também com restrições, né, com distanciamento social, controle de acesso ao público, álcool em gel e tudo mais. E aqui também, né, proibido o consumo local, a gente também aqui incentiva que essas pessoas, né, que esses comércios adotem aí o atendimento remoto. Né? Nesses casos aqui, esses estabelecimentos, é lógico que tem que ser observado o horário do alvará, mas, via de regra, funcionamento até às 23 horas. As lojas de produtos e serviços veterinários, né, insumos e equipamentos agrícolas, também funcionam com restrições, da mesma forma, né, como as outras já mencionadas. Oficinas automotivas, lojas de autopeças, lavacar, lavanderia, locadoras de veículos, serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos e serviços de vistorias em veículos, também funcionam com atendimento ao público, também com os cuidados, né, de distanciamento, de higienização, né, e proibida a permanência dos clientes em sala de espera. Então, caso haja sala de espera, ela tem que ser isolada. Templos, igrejas e demais instituições religiosas. A gente também mantém o entendimento das igrejas como essenciais, né, permitindo que elas funcionem com atendimento ao público, né, limitado a 40% da capacidade, desde que seja assegurado o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os assentos. Então, é aquilo que for mais restritivo. Então, no máximo 40%, mas tem que ser respeitado esse 1,5 m entre os assentos. E também a disponibilização de álcool e tudo mais, como a gente já tem feito. O mesmo vale para as academias. Tá? As academias elas ficam restritas às atividades individuais, né, individuais e sem contato físico. Instituições financeiras, também a mesma situação, funciona mais com restrição, com controle de acesso e distanciamento social. Farmácias, lojas de equipamentos médicos, óticas e lojas de produtos de higiene pessoal e limpeza, mesma situação. As casas lotéricas e correspondentes bancários também funcionam com atendimento ao público, mas também com as mesmas restrições. O posto de combustível também funciona com atendimento ao público, também com restrição, com os cuidados de higiene, né, e as lojas de conveniência elas estão proibidas de funcionar depois das 23 horas. Construção civil também funciona, com os mesmos cuidados de higiene e distanciamento. As lojas de material para construção e instalação eletrossanitárias também. As hospedagens continuam funcionando, também com restrição, também com os cuidados de higienização e a distância mínima, né, de distância entre as pessoas.
O comércio em geral. Não é permitido o atendimento público, mas pode funcionar utilizando o serviço de entrega em domicílio, né, que é o delivery, e o serviço de entrega em veículos, que é o drive-thru. Né, horário reduzido de no máximo 8 horas por dia até as 20 horas todo dia. Ou respeitando o horário do alvará. Tá? Então, a gente só pede aqui que para esses comerciantes que forem continuar atendendo, né, para que tomem cuidado para não formar aglomeração das pessoas na porta do estabelecimento, né, na calçada. Os escritórios, imobiliários e outras atividades administrativas funcionam, mas sem atendimento ao público. Né, então, situações excepcionais, a gente pede que seja realizado o atendimento com hora marcada, mas que seja priorizado o home office para os funcionários e o atendimento virtual, né, para os clientes. Restaurantes, lanchonetes, sorveterias, docerias, cafeterias e congêneres, né, com predominância de atendimento alimentar, não funcionam com atendimento ao público, exceto para venda de alimentos embalados para viagem e para retirada no balcão. Né, a gente incentiva aí que trabalhem por venda por drive-thru e delivery, né, proibido o consumo no local, né, e o serviço de retirada no balcão ou drive-thru deve ser encerrado até às 23 horas. Os bares e estabelecimentos de pequeno porte, né, que realizam predominantemente venda de bebidas, né, é proibido o atendimento ao público também. A gente também permite que o serviço funcione através de delivery e drive-thru, que também deve ser encerrado até às 23 horas, proibido o funcionamento no domingo. Salão de beleza e barbearia podem funcionar com atendimento ao público, com as restrições, né, de higienização e distanciamento que a gente já mencionou, com hora marcada e sem funcionar sala de espera, né, e não excedendo as 20 horas todo dia. As atividades esportivas ao ar livre, né, ou ginásio, elas estão autorizadas somente atividades esportivas em locais abertos, sem contato físico, não gerando aglomeração. Não estão permitidos jogos, treinos, amistosos, torneios, competições ou artes marciais em geral, porque promovem também o contato físico. As aulas de educação não regulada. Então, escolas, né, de inglês, de informática, desse tipo de curso. É permitido as aulas, né, de curta duração, né, então, para adultos e crianças acima de 10 anos. Também observando aí as normas de higienização e distanciamento entre os alunos. Comércio ao ar livre é permitido com restrições, sendo proibido o consumo no local. Os trailers, né, carrinho de lanche, barraca de pastel, esse tipo de comércio, ele também é proibido o consumo local, mas aí a gente permite o funcionamento através de drive-thru e delivery, né, a gente incentiva que as pessoas continuem oferecendo o serviço através de meios virtuais, né, para fazer entrega ou retirada no local, né, e o horário até às 23 horas. Então, uma coisa que... e outros eventos, convenções, atividades culturais estão proibidos porque geram aglomeração. É bom aproveitar a oportunidade para esclarecer que nós temos um calendário de atividades que estão acontecendo no Teatro Municipal, que são as apresentações da Lei Aldir Blanc. Esses eventos eles são apenas para transmissão, então não há aglomeração no teatro de pessoas, não tem presença do público, é só a live mesmo, né, e a gravação do material. Então essas apresentações continuam normalmente, mas sem a presença de público. Aí eu aproveito aqui para compartilhar também. Aliás, tem alguma pergunta, Júlio, dos protocolos antes de... Ô Anderson, uma dúvida sobre em relação ao comércio em geral. A dúvida é o seguinte, pode trabalhar no horário do alvará e tem um atendimento das 10 às 16, é isso? Para esclarecer, para a pessoa poder entrar numa loja de roupa, de calçado. No caso do comércio é só o atendimento delivery mesmo. Isso é o delivery, o drive-thru, então o atendimento virtual. Né? A gente tem observado, Júlio, os outros municípios. Né? Alguns municípios permitiram aí uma liberdade maior. Se a gente perceber que o Ministério Público, que os órgãos superiores aí entendem que isso é permitido, né? Se isso não causar nenhum transtorno, a gente está monitorando para poder liberar aqui também. Então, logo a gente perceba que é permitido liberar,
né, o atendimento presencial no comércio nós vamos liberar, mesmo que seja no horário reduzido. Entendi. Ô Anderson, sobre edículas e salões de festa. A realização de eventos, de uma forma geral, elas se enquadram na última categoria aqui do decreto, né, que é sobre eventos, convenções e atividades culturais que não podem ser realizados. Então, além desse decreto, existem outra legislação, existem outras normas que proíbem a aglomeração nesse período, né, enquanto dura a pandemia. A gente lembra que existe, né, é passível de multa, é passível de pena. A gente não tem o objetivo, não é de desejo da prefeitura nosso multar, autuar ninguém, né, de forma alguma. Mas à medida em que a prefeitura recebe uma denúncia, por exemplo, de uma aglomeração, seja numa edícula, seja num local público, a gente precisa acionar os nossos fiscais ou a polícia militar, né, outras formas de contenção. Então não é o nosso objetivo multar, autuar ninguém, né, mas diante da restrição imposta pela fase vermelha, a gente também não pode se negar a fiscalizar. Tá ok. Anderson, sobre trailers, restaurantes e lanchonetes, o atendimento é de domingo a domingo por delivery drive-thru? A gente só colocou uma restrição de funcionamento aos domingos, Júlio, porque domingo é o dia que mais tende a gerar aglomeração nas ruas em Macatuba. Então, como nós já fizemos essa manobra para permitir o funcionamento, né, então a gente só fez a restrição do domingo. Então aos domingos não podem trabalhar nem por delivery, então? Assim, pelo decreto fala que não. Não, é que foi feito um ajuste, um acordo, até em questão em relação dos horários. A gente modificou, até tem 2 decretos já vigentes. O horário, a gente estabeleceu até as 23 para todo mundo, que antes assim tinha categoria que era até as 20, umas até as 22, então a gente alinhou todo mundo até as 23. E o funcionamento no domingo, só confirmar que a assessoria estava... isso, é só alimentício no domingo, não tem venda de bebidas, é isso? Então não tem venda de bebidas aos domingos, é só o alimentício. Anderson, última pergunta aqui. Sobre Legionário Mirim, perguntaram aqui, até inclusive que trabalham em posto de saúde, está no comércio, são menores, né? Eles não podem nem tomar, acho que a vacina, menor de idade não vai tomar vacina no geral, não sei se é isso mesmo. Se eles não vão... Tipo assim, se eles vão ficar suspensos nessa fase vermelha em relação ao serviço público. Nós ainda estamos avaliando ali algumas medidas, né, mas os legionários em específico a gente tem evitado de utilizar, né, o trabalho deles em linha de frente do Covid, isso já desde o começo. Então ainda existem alguns legionários, talvez em postos de saúde, mas não na unidade de atendimento da Covid, mas que a gente já está avaliando também a pertinência ou não, e aí a gente vai até caminhar em parceria com a Legião Mirim, né, em relação a isso, para decidir sobre a permanência ou não deles nessas unidades. Tá ok, Anderson, obrigado, não tem pergunta mais. Então, e aí só para a gente finalizar também aqui com uma boa notícia, né, hoje nós recebemos a informação de que amanhã nós vamos receber mais 140 doses da vacina. Agora é a vacina de Oxford, né, que é aquela que foi importada da Índia pela Fiocruz. Então, Macatuba recebe 140 doses. A importância aí da gente até justificar aqui, porque da demora de se publicar os decretos, né? A gente está tomando um cuidado muito grande para tentar, ao máximo, conseguir atender as demandas que a gente recebe das pessoas, né? Principalmente para paralisar o mínimo possível a atividade econômica, para não prejudicar aqueles que precisam trabalhar, que precisam ganhar seu dinheiro. Então, o nosso decreto ele saiu só na terça-feira, porque também nós temos o nosso diário eletrônico, né, o oficial, ele só funciona nos dias úteis. Então, a gente não consegue publicar aos finais de semana. Então, a gente tem essa demora, até a gente pede um pouco de paciência das pessoas em relação a isso. E para deixar bem claro que, novamente, né, não era da nossa vontade entrar na fase vermelha, não era da nossa vontade fechar o comércio, não era da nossa vontade
impor nenhum tipo de restrição às pessoas, né? Eu acho que todo mundo quer o mais rápido possível sair disso, liberar o comércio, liberar a vida das pessoas para que a gente retorne à normalidade. E tão logo a gente possa aumentar a abertura, a gente vai fazer isso, né, nas próximas semanas. Não veio aqui nenhuma pergunta, Júlio, mas eu vou aproveitar para falar da volta às aulas, que é um assunto que o pessoal sempre pergunta. Eu vou falar a minha opinião. Particularmente, eu acho que nós deveríamos adiar a volta às aulas presenciais, né, e voltar de forma remota, por enquanto, pelo menos por enquanto a gente estiver na fase vermelha. Mas eu respeito a decisão de um comitê que existe, que trata especificamente das atividades escolares na pandemia, e esse comitê ainda vai se reunir para decidir, para debater sobre esse assunto. Tão logo também esse comitê se reúna e toma uma decisão, a gente volta a comunicar. O Anderson já comentou aí, mas só para esclarecer que estão questionando aqui, em relação às igrejas, que é a capacidade aí, você falar novamente, repetir. Tá, então as igrejas elas permanecem funcionando com capacidade limitada a 40% do público, né, que está lá no AVCB dos bombeiros, ou o máximo mais 40%, mas respeitando a distância mínima de 1,5 metro de um assento para o outro. Então pode ser que alguma igreja, por conta da configuração tal, não consiga colocar 40%, porque respeitando esse 1,5 metro, né, de acordo com o desenho da igreja, não vai conseguir. Né? O que a gente pede é que, para os líderes religiosos, para os pastores, para o pessoal da Igreja Católica, para todo mundo, de orientar as pessoas para não tirar a máscara durante o culto ou durante a missa, permanecer com a máscara, né, higienizar as mãos, não abrir mão desses cuidados enquanto estiver dentro da igreja também. E tem prazo dessa celebração, um prazo do culto, de uma missa, de um culto, tem prazo, Anderson? As celebrações têm que ter no máximo 1 hora. O Anderson, o transporte público circular, como que ficou? Os horários, se aumentou os horários? Ainda continua funcionando normalmente, Júlio. Pelas normas da fase vermelha, o transporte público deveria ser interrompido, mas a gente entende que não dá para parar o circular de forma alguma. Então, por enquanto, a gente mantém os mesmos horários, a gente tem reforçado a higienização dos ônibus, né, e a gente ainda está finalizando um estudo para redimensionar, com a possibilidade de aumentar algumas linhas para desafogar também os horários de pico. Consumo em bares, estão perguntando aqui se o horário em bares sem consumo no local, até às 23 horas o bar pode ficar aberto, sem consumo no local, vendendo. Isso, o atendimento é o delivery, né, ou o drive-thru. Então, ele vender ali na porta para a pessoa retirar e levar embora, tudo bem. Só não pode haver o consumo no local. Ok, Anderson, sei mais. Ô, Fulvio, teu telefone. A gente estava procurando aqui o número do Disque Denúncia, para caso alguém veja alguma aglomeração, queira fazer essa comunicação para a Prefeitura, mas não está aqui nas nossas mãos, mas aí amanhã a gente faz a divulgação nas redes sociais da Prefeitura, e a gente pede aqui, Júlio, se puder compartilhar nas redes sociais da Câmara também, o número para que as pessoas possam encaminhar qualquer denúncia, reclamação, alguma coisa relacionada a esse item. Mais uma vez, reforço, quanto antes for permitido, a gente vai sair dessa, a gente vai voltar para uma fase mais branda, que a gente possa permitir um convívio social maior das pessoas. Agradeço de novo, Júlio, o espaço aqui da Câmara Municipal, a parceria da Câmara Municipal, para a gente, com transparência, ter esse diálogo com a população de Macatuba sobre o que vem acontecendo.
Anderson, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aí. A Câmara está com as portas abertas para você e para a população. Tudo que quiser esclarecer sobre o plano, o decreto do Covid aí. E, Anderson, e deixar bem claro que se a população, todo mundo fizer, cada um fizer seu papel, dia 7, aí, que é o próximo decreto do governador, para a gente estar voltando para a nossa fase laranja ou amarela, quem sabe, para estar melhorando para todo mundo. Então vamos cada um fazer a nossa parte aí, usando máscara, distanciamento, tá? Obrigado, Anderson.